Olá! Hoje eu vou ministrar que fala sobre o caminho de Deus e os feitos dele. O importante não é você ver os feitos, os sinais, os milagres. O importante é você ver o caminho. Porque está escrito aqui que Moisés viu o caminho de Deus e os israelitas viu os feitos, os milagres. Isso é importante você compreender que o importante é você ver o caminho de Deus. Aqui eu vou falar referente a isso aqui nos versículos que eu vou ler hoje. Aqui em Números 13, aqui em Números 13, que começa no 30, fala assim que então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamos-lo em herança, porque certamente prevalecemos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, e a terra que consome os seus moradores e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos nós aos olhos como gafanhoto, aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui Deus deu a terra para o povo e mandou eles espiar. Porém, tinha inimigos lá gigantescos. E o povo se acovardou, dizendo que não iria conseguir, porque aos olhos do inimigo eles eram como gafanhoto, minúsculo, e os inimigos eram gigantescos. Aqui são promessas que Deus deu para este povo. Porém, Josué e Caleb, ele fez calar o povo, porque o povo estava tenebroso com ali a situação. E hoje não é diferente. Deus nos direciona para uma terra e surge inimigos grandiosos. Porém, se Deus é conosco, o que pode nos fazer o homem? Nada. Aqui Josué, ele falou, Caleb, faz calar o povo, mas os companheiros da derrota abrem a boca para falar daquilo que não tem conhecimento. Assim foi naquele tempo, hoje não é diferente. Você não sabe o que é mentira para Deus e Ele te faz conhecer algo na sua necessidade. É um conhecimento e você rejeita. Como está em Oséias, Deus dá um conhecimento para o povo e ele rejeita. Em Oséias 4, no versículo 6, fala que o povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Esse conhecimento não é de homem, são o conhecimento que vem de Deus. Aqueles dias, ele deu um conhecimento para o povo, para aqueles espias, e depois ele transferiu para o povo. Somente Josué e Caleb entrou na terra prometida. Ele diz que o povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Aqui em Oséias 4:6. Nós não vivermos por vista, mas por fé. Porque a fé é loucura para o homem carnal, que ele não discerne. Então, ele nos dá um conhecimento, e esse conhecimento é nós prevalecer nele. Porque se você não crer naquilo que Deus tem te falado, ninguém vai crer por você. É porque ele dá uma fé individual para cada um, e você que tem que guardar a sua fé para que
o inimigo não tente te roubar, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele rouba a nossa fé. Se você não está com conhecimento de Cristo, ou se você está e você deixa que o inimigo te roube, ele vai roubar. Aqui em Oséias 4, no versículo 6, diz assim: Deus deu um conhecimento para aquele povo, porém eles deixou que o inimigo roubasse. Aqui diz assim, que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O esquecimento faz com que os nossos descendentes não sejam sacerdotes diante de Deus. Então, a sua crença vai ser positiva no sentido do conhecimento de Jesus e negativo quando a gente rejeita. Nós não vamos, os nossos descendentes não serão sacerdotes diante de Deus. Aqui ele diz que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque rejeitou o conhecimento. Esse conhecimento era de Deus, que eles rejeitou. E aqui ele continua dizendo, porque Deus ele não vê como nós vemos, ele vê o coração, as intenções. Ele não vê a aparência, mas ele vê as intenções do coração do homem. Como está escrito aqui que nos Salmos 103, no Salmo 103, o mais importante é você saber o conhecimento, o caminho de Deus, porque o caminho leva, o conhecimento leva ao caminho de Deus. Os feitos, os milagres, sinais, são distintos ao caminho. Aqui no Salmo 103 diz assim, que 3, no versículo 103, que começa no versículo 7, ele diz assim que fez notório os seus caminhos a Moisés e os feitos aos filhos de Israel. Isso significa que ele vai fazer notório os feitos são os caminhos, referente aos milagres. Ele fez notório a Moisés o caminho, mas os milagres, aqui está dizendo que ele fez, e os filhos de Israel viu os milagres. Ele fez notório o caminho a Moisés somente. E os feitos, os filhos de Israel não tinham o caminho. Quem tinha o caminho que Deus mostrou era Moisés. E aqui está falando que, então, o mais importante é a mente de Deus. Ele aos seus caminhos, porque os feitos, os sinais, os milagres, foi visto pelos israelitas, mas o caminho, Moisés viu o caminho que tinha que andar. E como está escrito aqui em Isaías 55, então isso que significa que o mais importante é o caminho, a mente de Deus, que o caminho leva à mente. Em Isaías 55, no versículo 8, diz referente a isso. Isaías 55, no versículo 8, diz sobre o caminho de Deus, o caminho dele.
Isaías 55, no versículo 8, que começa, diz assim que, porque o meu pensamento não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, mas os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Isso significa que o caminho de Deus está ligado à sua mente. E é mais importante você saber o caminho. Não focar nos feitos, nos milagres, mas no caminho, porque ele está no caminho e a mente de Deus, ele leva aos seus caminhos. E os israelitas, eles focaram nos feitos, nos milagres. Moisés viu o caminho de Deus, os israelitas viu os sinais e milagres e os feitos. Isso significa que a mente de Deus é relacionada ao seu caminho. A mente de Deus é mais importante do que os seus feitos, e Moisés conheceu a mente de Deus e foi notório, visto pelos israelitas. A pessoa que conhece a mente de Deus tem uma credibilidade que só quem tem a conhece. Porque, como está escrito em Êxodo 33, no versículo 11, fala também referente ao caminho de Deus. Êxodo 33, que começa no versículo 11, que diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Aqui está falando, e Moisés roga a Deus a sua presença. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me fizeste, faz-me subir a este povo, porém não me fazes saber a que também achaste graça aos meus olhos. Aqui é Moisés clamando, vai até o 17. E o seu caminho está ligado a um conhecimento que ele te faz conhecer. Moisés desceu do monte Sinai e o seu rosto resplandecia quando ele estava 40 dias e 40 noites no monte. Moisés viu a vida e os filhos de Israel viu a lei. Quando você opera a lei, os seus esforços próprios, você morre, opera pecado, condenação, como está escrito em Romanos 8, que começa no 1, que a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da santidade e adoção, porque quando nós operamos a lei opera a morte. Aqui em Romanos 8, que começa no 1, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a lei, mas segundo a lei do Espírito, não a lei, a letra morta, sem o conhecimento que vem do Espírito Santo, mas segundo a graça de Deus, a lei do Espírito. Não estamos mais não estamos mais na lei, estamos na graça. Aqui em Romanos fala referente a isso. Romanos 8, que começa no primeiro versículo, fala que aqui é a nossa vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que não estão, para os que estão em Cristo. Não há condenação.
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Porque a lei do Espírito de vida é em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o teu filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, quando a gente não prega o conhecimento do Espírito, prega a letra sem o conhecimento, a lei, operamos morte na nossa vida e na vida dos que estão ouvindo. Porém, como Josué fez calar o povo que estava ali contradizendo os desígnios de Deus na vida não somente dele, mas do povo que ele estava ali direcionando. É sempre bom fazer calar o povo, aquelas línguas malditas que se levanta com difamação, calúnia, sempre estarmos em oração para anular toda essa ação das trevas. Porém, Deus ele também nos fala através do sonho. Eu vou falar referente a isso e você tem que orar para que ele possa te esclarecer melhor. Quando você sonha com um muro que caía, é você discernir o contexto do seu sonho, porque pode ser um aviso muito importante para o sonhador. Esse presságio falam sobre um sentimento comum entre as pessoas que têm está no sonho. Isso, pois, destaca a respeito de um comportamento onde buscam se isolar e se afastar do mundo e das pessoas, seja por medo ou por alguma insegurança. Podem expor questões emocionais ou vitórias e bons momentos ou sentimento de isolamento. E esta mensagem pode ser que o sonhador não se esconda e busque viver mais a vida em paz. Sonhar com um telhado está ligado à estrutura financeira, profissional, emocional em uma casa, pessoa ou corpo. Caso tenha uma pessoa no seu telhado, alguém tirar a sua estrutura em te roubar. Telhado caindo é um aviso nas estruturas, é sempre você repreender em nome de Jesus. Sonhar com um inseto e você está matando esse inseto com inseticida ou qualquer outra coisa, isso significa que você está tendo vitória na sua vida presente, porque inseto está ligado a algo espiritual, são demônios tentando te paralisar. E é você discernir o contexto do seu sonho. Sonhar com descascando verduras pode estar relacionado à situação que você vai viver. Você sempre anular e repreender em nome de Jesus. Pode estar relacionado a pessoas falsas, invejosas, assim por diante. Sonhar com um gato falando, porém você não entende. Pode estar relacionado você ter prudência em nossos atos e relações. Os gatos são seres sensíveis, cuidado das intenções de pessoas, terceiro seja positivo ou negativo. É você discernir sempre o contexto do seu sonho. Sonhar com guarda-chuva aberto
Pode estar relacionada à dificuldade para viver novas emoções, pois as experiências passadas deixaram sequelas, traumas, porém, devem ser tratadas e trabalhar. Se possível, busque a ajuda de um profissional para livrar de memórias negativas. O medo paralisa, porém a coragem nos faz triunfar. Guarda-chuva fechado é superação e guarda-chuva quebrado está relacionado a fracasso. Porém, é importante você sempre orar a Deus, buscar em Deus, sempre, em oração. Sonhar que você está com short, no geral, está relacionado. Sonhar com short pode estar relacionado a finanças, é você ter cuidado, se isolando de problemas ou de pessoas. Caso você não tenha filhos, tá na idade de ter, ou fugir de pessoas ou traições. Sonho frequentemente com roupas é você orar, porque é como está escrito em Salmo 7, fala sobre os nossos inimigos. Salmo 7, que começa no versículo 1, que fala sobre os nossos inimigos. Que diz assim que aqui Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem, livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a assim que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei-os ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juiz que ordenaste. Aqui são os inimigos que estavam perseguindo a Davi, e ele clamou a Deus, porque em ti refugio, salva dos que me perseguem, livra-me. A confiança é em Deus e proteção contra os ímpios. Aqui o sonho com roupa pode estar relacionado à justiça de Deus ou injustiça. É sempre bom clamar a Deus para que Deus possa intervir. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, abençoa Jesus, porque o Senhor diz aqui Caleb, ele fez calar o povo, fez calar aquelas pessoas que estavam vendo o inimigo como gigante e a si mesmo como um gafanhoto. Meu Deus, clamo por justiça. Está anulado e repreendido toda língua maldita enviada do inferno, difamatória, todas as calúnias do inferno, opositores das trevas. Eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, porque sem ti nada podemos fazer. O Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia e tribulação. Todo espírito opressor, eu anulo e repreendo em nome de Jesus, porque o Senhor diz na sua palavra: passa céus e terra, vai se cumprir sua palavra na vida daquele que está clamando em ti por justiça. E aquilo que fazemos em ti, nada é em vão, porque o Senhor diz que nada é em vão. Tudo tem sua recompensa. Senhor, nos ajude. Tira essas línguas malditas que tentam arrebatar a nossa alma.
Em nome de Jesus, nos caluniando, difamando, todo espírito opressor do inferno, eu anulo e repreendo em nome de Jesus Cristo, porque assim diz o Senhor ouve a oração do justo, e quando temos a sua palavra, o Senhor nos justifica, o seu conhecimento, porque o Senhor fez notório a Moisés o caminho, mas os filhos de Israel viu os feitos, milagres. Senhor, nos ajude a olhar para Ti, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, socorre-me, nos faz justiça contra os nossos adversários, que fiquem todos envergonhados e confundidos todos aqueles que nos tentaram nos destruir. Abençoa, Jesus Cristo, a sua igreja, tirando tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir. Abençoa as nações, abençoa Israel, que haja cura, libertação e salvação, que haja paz em Jerusalém. Senhor, é o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém.